A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, tem como título: É preciso crer e estar em Cristo para ser salvo. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos, Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, é aí, aos olhos de muitos, uma justificativa, melhor dizendo, para a salvação por obras. Mas não é bem assim. Se você comparar aí a passagem com Romanos, capítulo 4, irá ali lhe parecer uma contradição até, Tiago diz assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre altar o seu filho Isaque? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Parece até uma contradição, Mas a palavra de Deus não se contradiz, meus amados. Portanto, o erro não está na palavra, mas na interpretação errada que os homens fazem. É preciso compreender aí o contexto de ambos os livros, Romanos e Tiago. O primeiro, Romanos, nos fala da justificação diante de Deus. Por outro lado, Tiago fala da justificação diante dos homens. E você verá esta característica aí em todo o livro. Por exemplo, em Tiago diz: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18. Você consegue perceber que o relacionamento é todo entre os homens? Nós somos justificados, tidos por justos diante dos homens por nossas obras, pois eles não conhecem o nosso coração. Nossas obras são para os homens, a evidência de nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4:2. Ou seja, Abraão tinha obras com que se gloriar diante dos homens, podendo ser considerado justo pelas mesmas obras diante deles, mas não diante de Deus. Deus sonda o coração, e só Ele sabe se aquelas obras provêm da fé. Assim, queridos, Romanos fala de nossa justificação, sermos tidos por justos diante de Deus. E não há obra, por melhor que seja, que possa enganar a Deus se não tivermos aí a fé em nosso coração. A falta de compreensão desse aspecto de Tiago, que é a profissão exterior da fé manifesta em obras, que você encontrará ali em todo o seu livro, leva aí muitos aí a usar Tiago 2:19 como justificativa para dizer que não basta crer. Porém, queridos, ali não diz que o diabo é crente, mas que os demônios creem que há um só Deus. E não só creem, como também estremece. Mas não é o fato de crermos que há um só Deus que nos dá a salvação. Os muçulmanos, os maometanos, eles creem que há um só Deus e nem por isto estão salvos. Não é por crermos que há um só Deus que somos salvos, mas por crermos em Jesus Cristo. Por aceitarmos que Jesus é o sacrifício enviado por Deus para a remissão,
para a retirada do nosso pecado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo assim o seu sacrifício sido aceito por Deus. E existe uma diferença, né, entre crer e acreditar. Apenas para dar aí um exemplo, uma pessoa pode acreditar que um famoso cirurgião seja capaz de fazer aí um transplante de coração. Porém, tal pessoa terá que crer na habilidade daquele cirurgião e achar-se doente, né? Para deitar-se numa mesa de operações e permitir que o médico lhe tire o coração e coloque outro no lugar. O fato de crer não se trata apenas de saber ou acreditar a respeito aí de algum assunto, mas receber em sua própria vida a ação daquilo ou daquele em que se crê. No caso da salvação, nós cremos ao aceitarmos aí a Cristo como Salvador. O que demônio algum fez e jamais fará, né? Aqueles que usam erradamente a passagem em Tiago, né, o fazem com malícia e tendo aí segunda intenção, ou seja, tentar aí convencer as pessoas de que não basta apenas crer em Cristo, mas que também seria preciso fazer alguma coisa a mais, como se a obra de Cristo não fosse suficiente e perfeita. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.